Miqueias, capítulo de número 6. Livro profeta Miqueias, capítulo de número 6. Um daqueles livros que normalmente não se tem o hábito de ler. É bem provável que algumas Bíblias estejam até com as páginas do profeta Miqueias até grudadas. Pastor, Deus te revelou, foi? Miqueias, capítulo de número 6. Versículo 6 ao versículo de número 8. Miqueias capítulo 6, do verso 6 ao verso 8, que diz assim: Com que me apresentarei ao Senhor, e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Amém. Meus amados irmãos, texto que nós acabamos de ler é composto de algumas perguntas que o povo de Deus, Israel e Judá, fazem para o profeta Miqueias, e a resposta que o profeta dá ao povo conforme o Senhor o orienta e o revela. O profeta Miqueias, ele é conhecido como o profeta da justiça, aquele que pregou muito sobre a justiça no meio do povo e contra as injustiças que aconteciam no meio do povo. Pelo menos 4 pecados gravíssimos Miqueias ele vai denunciar na sua profecia: a idolatria, a rebelião do povo contra Deus, as injustiças praticadas contra os mais pobres, principalmente as pessoas mais humildes da terra, e, por último, um culto sem vontade, sem o coração ser colocado diante de Deus, ou seja, uma religiosidade vazia, fria, apenas motivada por ordens e não pelo desejo do povo de amar ao Senhor e de andar na presença de Deus. Então Miqueias ele vai denunciar esses 4 pecados principais no meio do povo. Desde o capítulo 1 até o capítulo 7, ele vai intercalar a mensagem de juízo com mensagem de esperança. Ele vai falar aquilo que Deus tinha contra o seu povo e por que Deus iria trazer um juízo ao seu povo, mas também Miqueias ele recebia do Senhor palavras de esperança, palavras de restauração, palavras de um futuro diferente e de um futuro que não estava reservado para o povo, apenas um futuro de ira, de juízo, mas também um futuro de glória, um futuro de restauração, um futuro de justiça, de amor, de misericórdia, um futuro em que a presença de Deus, ela seria experimentada por todos, e que de fato o nome do Senhor seria glorificado. Nós sabemos que a idolatria, quando ela entrou em Israel, quando o reino foi dividido, a idolatria ela começou pelo norte, e ela se espalhou por toda a nação. O povo chegou ao ponto de até oferecer os seus filhos
o primogênito, em sacrifício a deuses estranhos. O povo não apenas abandonou a lei do Senhor no quesito de servir a outros deuses, mas como consequência desse afastamento de Deus, o sacerdote, os juízes, os profetas, e Miqueias vai denunciar isso, todos eles passaram a ser infiéis ao Senhor. Os juízes davam sentença por meio de suborno, eles não eram justos na aplicação da lei. Aquele que tinha mais dinheiro sempre se dava bem sobre aquele que tinha menos dinheiro. Então não se espante com isso que acontece hoje, porque isso é antigo. Agora, a diferença é que Deus não estava cobrando isso naquele momento do mundo. Deus estava cobrando isso do seu povo, de um povo que conhecia a lei do Senhor, de um povo que tinha recebido uma herança dividida justamente entre cada tribo, entre cada família. Quando Israel entrou na terra, ninguém era mais rico do que o outro. Só que à medida que eles foram se afastando de Deus, começou a acontecer opressão, injustiça. Eles começaram a escravizar os próprios irmãos por conta das dívidas. Eles começaram a tomar terras de outras pessoas. Isso como consequência de seguirem a outros deuses. E o que os mantinha ainda ligados a Deus era apenas a ida ao templo, levando algumas ofertas e alguns sacrifícios. Mas no dia a dia, era um dia a dia de mentira, de engano, de pecado, de corrupção, de idolatria. E Miqueias ele vai denunciar, dizendo que os juízes aceitavam suborno, que os profetas profetizavam por dinheiro, que os sacerdotes não ensinavam a lei como deveria ser ensinada, nem ensinavam e nem guardavam. Ou seja, o povo só tinha o nome de povo de Deus, mas não honrava ao Deus ao qual serviam, não honravam a aliança que tinham com o Senhor, não andavam na presença de Deus. E Deus vai dizer por intermédio de Miqueias que chegaria um tempo de juízo, chegaria um tempo em que o Senhor, ele se levantaria, porque Deus, irmãos, ele não suporta ver o pecado no mundo, ainda mais o pecado que é praticado constantemente, sem nenhum tipo de arrependimento, sem nenhum tipo de sentimento de pesar, por pessoas que conheciam a sua lei, a sua palavra. Nós não estamos falando dos habitantes que não seguiam ao Senhor. A palavra profética é para o povo de Deus. A palavra de Miqueias não é para as nações, embora muitas profecias sejam dirigidas contra as nações, mas nesse caso aqui Deus está falando ao seu povo, à sua herança, porque Ele tem compromisso com o povo, Ele tem uma aliança com o povo. O nome de Deus está sobre o povo. E quando o povo erra, quando o povo desobedece à lei do Senhor ou perverte a lei do Senhor, o que é pior, o que é perverter, não é simplesmente não conhecer ou desobedecer, mas é usar a lei do Senhor para o mal, é usar o nome de Deus para o mal. E nós temos visto isso na sociedade, pessoas que usam o nome de Deus para que seu discurso seja validado, que frequentam as igrejas para, de certa forma, trazer sobre as pessoas uma comoção. Não nos deixemos enganar. Usar o nome de Deus, todo mundo está usando. Botar uma Bíblia debaixo do braço, todo mundo coloca. Mas nós precisamos estar atentos, meus irmãos. E Deus, Ele começa a cobrar dentro da sua casa. Assim como o pai é responsável primeiramente pela sua família, pelos seus filhos, assim é Deus. Deus primeiro fala conosco, Deus primeiro nos alerta.
E Deus estava falando a Israel, e eu glorifico ao Senhor, porque quantos profetas Deus levantou para alertar o seu povo, irmãos? Não foi um, não foram dois, nem três, foram muitos. Além dos profetas literários, aqueles que nós temos livros escritos, tiveram aqueles profetas que não escreveram livros, mas que foram levantados para trazerem palavras ao povo de Deus. Quantas mensagens os reis, os sacerdotes e até os falsos profetas receberam, mas eles diziam: não, isso não é profecia do Senhor. Nós temos o nome do Senhor, o templo está entre nós temos uma aliança com Deus. Mas se esqueceram de que a aliança, Deus só tinha um compromisso de manter as bênçãos da aliança se o povo fosse fiel. Se o povo fosse fiel, não importava a quantidade dos inimigos, não importava a força do exército, não importava quão grande era o adversário, Deus se levantaria e dava vitória ao seu povo. Então eu quero lhe dizer nessa noite que o crente ele não cai porque a luta é grande, o crente não cai porque o inimigo é mais poderoso, o crente não cai porque a pandemia é mundial, o crente só cai se ele sair da presença de Deus, porque se ele estiver na presença do Senhor, ele caminha dia após dia e recebe a vitória. Bendito seja Deus. O que Miqueias está querendo dizer é que quando o inimigo chegar e o sofrimento chegar em Israel, em Judá, é consequência das atitudes daquele povo, se rebelarem contra o Senhor, de afligirem o próximo. E aqui nós não estamos falando nem de estrangeiros, irmãos, era oprimir o próprio irmão mesmo, o próprio judeu, própria família, própria tribo estava sendo oprimida. E Miqueias está dizendo: olha, o tempo de Deus está chegando, Deus já está dando um basta nisso aí. E aí esse capítulo que nós lemos é como se fosse um tribunal. Algumas Bíblias trazem até o título: Deus e seu povo em juízo. Ou seja, Deus, ele vai chamar o povo para se defender diante das acusações que eles estavam recebendo por meio do profeta. E aí nós lemos aqui no capítulo 6, versículo 1, olha só o que Deus disse: ouvi agora o que diz o Senhor. Miqueias 6, versículo 1: levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. E aí Deus vai falar assim: olha só, povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Isso é Deus falando, irmãos. Pois te fiz sair da terra do Egito, da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim, ou seja, do deserto, até Gilgal, quando o povo estava para entrar na terra prometida, ou seja, depois de 40 anos. O que aconteceu? Para que conheças os atos de justiça do Senhor. Aí, percebam que Deus está dizendo assim: será que o povo tem motivos para me desobedecer? Será que eu tenho dado motivos para que vocês andem desse jeito? Será que eu tenho agido de uma forma? E aí Deus começa a lembrá-los dos seus benefícios, dos seus livramentos, de quem era esse povo e quem eles eram agora e onde eles estavam. E Deus está dizendo: vocês só são quem são por causa de mim, vocês só estão onde estão por causa de mim. E Deus fala conosco nessa noite: irmão, se não for o Senhor na nossa vida, nós só somos quem somos, não é porque somos melhores do que ninguém, não.
É porque Deus nos achou, Deus nos redimiu, Deus nos perdoou, Deus nos transformou, Deus nos colocou na presença dEle. Deus caminhou conosco. Às vezes a gente quer achar que a igreja está bem porque está fazendo aliança acolá, a igreja está bem porque está bem com A, com B, com C. Não, irmãos, o povo de Deus é forte porque o seu Deus é forte. O povo de Deus vence porque Deus vence por ele. Não temos do que nos gloriar, não temos do que nos ufanar. Cada vitória, cada bênção recebida, nosso casamento, a nossa família, a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso ministério, a nossa igreja, até as lutas, até as provas, mas acima de tudo as vitórias, é porque o Senhor tem estado conosco e tem nos guiado até hoje. Só quem crê nessa palavra glorifica ao nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Deus está relembrando que a pior coisa, aí você pode dizer assim, pastor, a Bíblia diz que nós não devemos, cobrar, nem lançar em rosto o que fazemos, mas nesse momento, Deus está fazendo isso para um povo ingrato, povo rebelde, um povo que estava oprimindo o seu semelhante, o seu irmão, um povo que tinha se esquecido de tudo, e agora era um povo que estava grande e achava que era maior do que Deus. Pior coisa, irmão, é quando a gente acha que é maior do que Deus. A pior coisa é quando a gente acha que pode vencer, que pode caminhar, que pode dirigir a nossa vida sem o Senhor. A pior coisa é quando a gente cresce desse jeito. Isso não é crescer, meu irmão, isso aí é orgulho. Quanto mais o crente cresce, mais ele se prostra diante de Deus. O crente só cresce de joelho, o crente só cresce prostrado. Bendito seja Deus. Não importa quanto Deus tenha te abençoado, o que Ele tenha feito na sua vida, Deus fala para você hoje, é tempo de você ser mais grato ainda. E se você está passando pela luta, pela prova, quem sabe não é Deus permitindo, para mostrar para você, olha, é tempo de voltar, é tempo de estreitar o relacionamento, é tempo de voltar à minha presença, é tempo de voltar a ter comunhão, Deus está chamando como um pai. Diz assim, Israel, o que é que eu fiz? Coloque diante de mim se vocês têm motivos, razões para me abandonar e para agirem dessa maneira. Ora, irmãos, não podemos às vezes querer culpar Deus pelo que Ele não fez. Nós possamos passar por várias lutas, dificuldades. E eu já nasci dentro da igreja. E eu digo assim, se viver em comunidade na igreja não é fácil, é muito pior viver fora dela. É muito pior. Muito pior. Muito pior. Mas cada luta, cada dificuldade, eu sempre penso assim, quem me colocou aqui foi Deus, eu tenho o meu relacionamento com Deus, e eu vou procurar crescer cada dia, para desenvolver um bom relacionamento dentro da igreja e ser um instrumento de bênção onde Deus tem me colocado. Deus pergunta, o que eu tenho feito? E aí é interessante, irmão, que aquele povo é tão cara de pau, que eles vão ter a audácia de responder. O que era para eles dizerem ali é, Deus tem misericórdia de nós. Nós não merecemos isso mesmo, nós estamos pecando, nós estamos errados, o que devemos fazer? O que o Senhor espera de nós? E aí eles orgulhosamente, soberbamente, de maneira altiva, irmão, sabe o que é que eles respondem? Ele diz assim, com que me apresentarei ao Senhor, e me inclinarei ante do Deus excelso. Esse versículo que nós às vezes usamos ele de maneira positiva, ele aqui é uma ironia. O povo está sendo irônico, está dizendo assim, o que é que Deus quer? Para Ele parar de falar isso conosco. É mais ou menos assim, o que é que Deus quer para deixar a gente em paz, viver a nossa vida? A gente quer viver do nosso jeito. E o que é que esse Deus quer? O que é que a gente quer que a gente apresente a Ele? E aí eles vão dizer, virei perante Ele com holocaustos, com bezerro de 1 ano. Depois, agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Olha o exagero, irmãos. Olha o exagero, a hipérbole.
que eles estão usando figuras de linguagem assim de deboche, de ironia, dizendo, ele quer mais animal, ele quer mais azeite, ele quer mais sacrifício, ele quer mais oferta, ele quer mais dinheiro, ele quer que a gente vá mais para o culto, que esteja todo dia no culto. Mas é isso que Deus está falando aqui. E aí eles vão ao pior. Eles vão dizer assim, por acaso ele quer o nosso primogênito, como outros deuses exigiam. Ele quer que a gente mate o nosso filho. É isso que Deus quer. Eles estavam querendo dizer assim, ele está reclamando de quê? Nós já temos dado as ofertas, não está bom não? Nós já temos ido ali para o culto, não está bom não? Eu já tenho dado uma oferta, já tenho dado o meu dízimo, não está bom não? O que é que Deus quer mais? Dou minha oferta, dou meu dízimo, vou para o culto, já tenho meu compromisso. Aí Deus diz assim, não é isso aí não. Nosso dinheiro não compra o Senhor. Essas pessoas ricas do mundo que às vezes entram na igreja, sabe? Dão somas de dinheiro, ou simplesmente querem fazer algumas boas ações, algumas boas atitudes para a igreja, na sociedade, mas depois querem viver a sua vida de todo jeito, de pecado, de mentira, de engano, de opressão, de injustiça. Deus não se vende nem está à venda. Deus não aceita a barganha. Ele é dono do ouro e dono da prata, tudo é dele. Os céus e a terra pertencem ao Senhor. A terra e a plenitude pertencem ao Senhor. As estrelas ele chama pelo nome, nenhuma falta na presença dele. Ele mede os céus a palmos, ele toma na concha das mãos as águas dos oceanos. Ele pesa o pó da terra em balança. Se eu fosse você, eu glorificava o nome do Senhor, porque a presença dele, poderosa, gloriosa, está nesse lugar. Eles reconhecem que são pecadores, e eles dizem assim, o que eu tenho que fazer pelo pecado da minha alma? Eles são pecadores cínicos, irônicos. Mas eles achavam que a religiosidade, que dá a oferta, que levar o sacrifício, eles querem rios, nós vamos dar, mas queriam continuar vivendo no pecado, na mentira, no engano. Meus irmãos, e aí o profeta vai dizer, Deus ainda tem o amor de responder. A graça, quando Deus responde, é misericórdia. Porque talvez se fosse eu, meu irmão, se fosse você, não teríamos a mesma compaixão de um povo desse, que ainda tem a ousadia de falar dessa maneira contra o Senhor. E aí Deus vai dizer assim, Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti. Aleluia. Pratique a justiça, ame a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, Deus está falando para o povo, não é uma religião vazia, não são simplesmente ofertas. Eu quero vocês vivendo em integridade na minha presença. Andar humildemente na dependência, andar humildemente é andando como um filho que depende, que ama, que honra, que está ao lado do Pai. É como um servo que está submisso ao seu Senhor. Andar humildemente é andar entendendo quem é Deus e quem nós somos. É andar na presença do Senhor, sabendo que Ele está no céu, a gente está na terra. Ele é grande e nós somos pequenos. É Ele quem manda e a gente obedece. É Ele quem faz, é Ele quem opera, é Ele quem realiza. Ele é quem faz todas as coisas.
andes humildemente com teu Deus. E aí eu entendo que quando eu ando humildemente com o Senhor, praticar a justiça vai ser algo normal da minha vida. Quando eu ando humildemente com o Senhor, amar a misericórdia, porque amar a misericórdia é mais do que fazer a misericórdia. Praticar a justiça é você fazer o que é certo e dar às pessoas o que elas merecem, nem mais nem menos. Mas além da justiça, Deus nos chama para a misericórdia. O que é a misericórdia, pastor? É fazer para quem não merece. Praticar a justiça é eu tratar de acordo com as obras de cada um. Quem é bom e quem é justo, eu sou bom e eu sou justo. Quem é ruim e injusto, eu vou também dar o rigor da lei. É assim que nós entendemos, justiça e injustiça. Mas a misericórdia, ela vai além. Ela faz o bem para quem não merece. É o miserável, aquele que não merece, que não tem nenhuma dignidade. E Deus diz, você vai ser misericordioso. E detalhe, não é só ser misericordioso, é amar a misericórdia, é fazer isso com amor. Eu fico pensando onde Deus nos colocou em Cristo. Tira-nos daqui e coloca-nos de cá. O povo precisava viver essa verdade para gozar das bênçãos de Deus. Eu quero lhe dizer uma coisa: as bênçãos de Deus, elas são agora gozadas por cada um de nós, por meio de Jesus. Mas como nós lemos em Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando nós dissemos que nós não andamos mais segundo a lei, mas o Espírito está nos renovando e dando uma nova vida. Essa naturalidade no andar agora, humildemente com o Senhor, passa a ser a consequência daquele que foi alcançado por Deus. Meu irmão, para nós concluirmos nessa noite, eu quero só lhe dizer, fechando essa mensagem, é tempo de andarmos de acordo com o que recebemos do Senhor. Deus nos chama para andarmos na presença dEle dessa forma. Não são só essas atitudes religiosas que são boas, mas não são suficientes. Deus quer comunhão, Deus quer que andemos na presença dEle, Deus quer que vivamos com a nossa vida íntegra, sincera na presença do Senhor. Quando pecarmos, reconheçamos e clamemos por misericórdia. Quando errarmos, estendamos a nossa mão, que o Senhor vai nos sustentar e nos levantar. Mas vamos andar, não vamos querer dizer, não, é assim mesmo, é do meu jeito. Não, Deus nos chama para andarmos na presença dEle. Ser filho é andar na presença do Pai, é ser amado, é ser cuidado pelo Pai, é ser protegido pelo Pai, mas é também amar, respeitar o Pai, honrar o Pai, alegrar o coração do Pai, glorificar o nome do Pai. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Eu quero convidar você a ficar de pé. Oh Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei, meu amado irmão, minha amada irmã, como você chegou nessa noite aqui, ou como você está em casa nos assistindo, mas o Senhor está te chamando para perto dEle. Aleluia. Talvez você possa dizer, pastor, olha, eu tenho andado, eu tenho feito, eu tenho procurado, mas Deus está dizendo, olha, você recebeu tanto, você é meu filho, você é minha filha, você foi cercado pela minha graça, pelo meu amor, pela minha misericórdia, você foi colocado à mesa. Participar da ceia do Senhor é ser colocado à mesa, é receber do corpo e do sangue do seu filho. É tempo de nós andarmos humildemente, de maneira submissa à vontade do Senhor, de maneira submissa à direção do Senhor. É abrirmos o nosso coração, é não tentarmos justificar os nossos pecados, as nossas faltas, mas confessarmos, abrimos o nosso coração diante de Deus, reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa às vezes indisposição, a nossa mentira, o nosso engano do coração, dizer, Senhor, eu estou aqui, obrigado por tudo que Tu tem dado, eu quero andar na Tua presença, não para conquistar, não para receber,
receber, mas porque já tenho recebido, Senhor, é consequência daquele que foi alcançado pela tua graça, andar humildemente na tua presença, praticar a justiça e acima de tudo amar a misericórdia. Como é difícil, irmãos, mas Deus tem nos chamado para esse desafio. Israel precisava fazer isso para viver. Nós precisamos fazer isso porque já temos vida. Temos vida, o Espírito de Deus está em nós. Não é só a palavra que vem nos mandando fazer, o Espírito está em nós e nos dá graça, nos impulsiona, nos dá força para caminharmos em novidade de vida. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero convidar alguém nessa noite que deseja se reconciliar com o Senhor, que foi tocado por essa palavra e deseja experimentar mais de Deus na sua vida. Se porventura você estiver fraco, estiver um pouco cansado, cabisbaixo, sem força, se você, quem sabe, esteja vivendo uma vida tão fraca espiritual, tão difícil espiritualmente, não tente justificar colocando obstáculos ou diante de Deus, dizendo é por causa disso ou daquilo. É tempo do Senhor te chamar. Ele não quer justificativas, Ele não quer simplesmente que você coloque empecilhos. Diga apenas: Senhor, eu estou aqui, eu preciso do Senhor, eu dependo de Ti, eu quero receber mais, eu quero ser mais forte, eu quero ser mais santo, eu quero ser mais piedoso, eu quero ser mais justo, eu quero ser mais misericordioso, eu quero andar mais humilde na Tua presença. Se tem alguém aqui precisando desse renovo do Senhor, ou de reconciliação, vem até aqui à frente agora em nome de Jesus, que eu quero orar por você antes de nós participarmos da ceia do Senhor. Venha receber graça.